Você já percebeu que existe um padrão estranho na sua vida? Quanto mais você tenta forçar algo, mais aquilo parece se afastar. Quanto mais você persegue, menos você alcança. Quanto mais você se importa, mais difícil fica. E aí tem aquele momento em que você simplesmente desiste, você solta, você para de se importar. E de repente, sem nenhuma explicação lógica, as coisas começam a fluir, a pessoa volta, a oportunidade aparece, a solução chega e você fica ali se perguntando: por que só funcionou quando eu parei de tentar? A maioria das pessoas acha que isso é coincidência. Acham que é sorte, acham que é timing, mas não é. Existe algo muito mais profundo acontecendo aqui. Existe uma dinâmica invisível operando na sua vida que você provavelmente nunca parou para entender de verdade. E essa dinâmica está relacionada com a forma como a sua energia funciona, com a forma como o seu sistema nervoso interpreta desejo, com a forma como o seu subconsciente lida com necessidade e, principalmente, com a forma como você foi condicionado a acreditar que esforço e resultado são a mesma coisa. Pensa comigo, desde criança te ensinaram que se você quer algo você precisa correr atrás, você precisa lutar, você precisa provar que merece, você precisa insistir, você precisa mostrar valor. E isso funcionou, em alguns casos. Mas em muitos outros, isso te destruiu. Porque a verdade é que existe uma diferença enorme entre ação alinhada e desespero disfarçado de esforço. Existe uma diferença enorme entre querer algo e precisar desesperadamente de algo para se sentir completo. E aqui está o ponto mais importante. Quando você está operando a partir do desespero, você emite uma frequência de falta. E a falta atrai mais falta. Quando você está operando a partir da necessidade, você envia ao universo, ao seu subconsciente, ao campo ao seu redor, uma mensagem muito clara: eu não tenho isso, eu não sou isso, eu preciso disso de fora para me completar. E isso cria uma resistência invisível. Isso cria uma barreira energética que te impede de receber exatamente aquilo que você mais quer. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você gostava de alguém, você queria que aquela pessoa te notasse, você se esforçou, você mandou mensagem, você se fez disponível, você tentou mostrar o seu valor e nada. A pessoa simplesmente não correspondia. E quanto mais você tentava, pior ficava. Até que um dia você desistiu. Você decidiu seguir em frente. Você parou de olhar o celular esperando resposta. Você parou de criar cenários na cabeça. Você soltou. E aí do nada a pessoa apareceu. Ou você conheceu alguém muito melhor, ou você simplesmente percebeu que aquilo nunca foi o que você realmente precisava. O mesmo acontece com dinheiro, com trabalho, com reconhecimento, com oportunidades. Tem gente que passa anos correndo atrás de uma vaga, de um cliente, de uma mudança de vida e nada acontece. Até o momento em que essa pessoa para de forçar, para de mendigar energia, para de operar a partir da falta e de repente tudo começa a se reorganizar, as portas começam a se abrir, as pessoas certas aparecem, o fluxo volta e a pergunta que fica é: por quê? O que mudou? Se você parou de tentar, se você parou de se esforçar, como é que as coisas melhoraram? A resposta está em algo que poucas pessoas entendem de verdade. E que é isso? Você não precisa parar de querer. Você precisa parar de operar a partir do medo de não ter. Você não precisa parar de agir. Você precisa parar de agir a partir da carência. Você não precisa deixar de se importar com tudo. Você precisa deixar de precisar que as coisas aconteçam de uma forma específica para você se sentir digno, seguro, amado ou completo. Porque quando você solta, o que você está realmente fazendo é isso. Você está dizendo para o seu sistema nervoso: eu vou ficar bem independente do resultado. Você está dizendo para o seu subconsciente:
Eu não dependo disso para existir. Você está dizendo para a sua energia: eu sou inteiro, com ou sem isso. E isso, meu amigo, muda tudo, porque a energia da inteireza é magnética. A energia da completude atrai. A energia da suficiência cria espaço para que as coisas venham até você ao invés de você ter que perseguir. Olha só, esse vídeo vai te ajudar a entender o que realmente acontece quando você solta. Não de uma forma superficial, não com frases prontas ou positividade barata, mas de verdade. Você vai entender o mecanismo invisível que está por trás disso. Você vai entender por que a maioria das pessoas vive presa em ciclos de esforço e frustração. Você vai entender o que é preciso mudar internamente para que a vida comece a fluir de uma forma mais natural. E você vai perceber que talvez, só talvez, você tenha passado anos lutando contra você mesmo sem saber. Então respira fundo, porque o que eu vou te mostrar aqui pode mexer com coisas que você acreditou a vida inteira. Pode desmontar verdades que você nunca questionou. Pode te fazer ver que muito do que você chama de esforço, na verdade, é autossabotagem vestida de produtividade. E que muito do que você chama de desistência, na verdade, é rendição ao fluxo da vida. Vamos começar pelo básico. A maior parte das pessoas não entende a diferença entre intenção e apego. Você pode ter intenção clara, você pode saber o que quer, você pode agir em direção ao que você quer. Mas se junto com essa intenção vem o apego ao resultado, vem o medo de não conseguir, vem a sensação de que a sua paz depende daquilo acontecer exatamente do jeito que você imaginou, então você está criando resistência. Entenda uma coisa, resistência não é física, resistência é energética, resistência é emocional, resistência é a tensão interna que você carrega quando você está agarrado demais a um resultado específico. E essa tensão bloqueia o fluxo, essa tensão fecha portas, essa tensão afasta pessoas. Essa tensão cria uma frequência de escassez. Mesmo quando você está agindo, mesmo quando você está se esforçando, mesmo quando você está tentando. Pensa numa situação prática, você está procurando emprego, você manda currículos, você faz entrevistas, você se prepara, até aqui tudo bem, isso é ação. Mas se você está fazendo tudo isso com a energia de eu preciso conseguir esse emprego, senão minha vida vai desmoronar, então você está operando a partir do medo. E o medo cria rigidez, o medo cria uma máscara, o medo faz você parecer desesperado, mesmo quando você tenta esconder. E as pessoas sentem isso, o entrevistador sente, o cliente sente, o universo sente. Agora, imagina a mesma situação, mas com outra energia. Você manda o currículo, você faz a entrevista, você se prepara, mas internamente você está ancorado numa certeza de que você vai ficar bem, independente do resultado dessa vaga específica. Você confia que se não for essa, vai ser outra. Você confia que o caminho está se abrindo, mesmo que você ainda não veja como. Você confia em você, você confia no processo e essa energia muda tudo, porque agora você não está mendigando, você está oferecendo, você não está implorando por uma oportunidade, você está se apresentando como alguém que já é valioso, independente da aprovação externa. Percebe a diferença? Não é sobre parar de tentar. É sobre mudar a frequência emocional de onde você está tentando. E isso não é papo de coach, isso é real, isso é psicologia, isso é neurociência. Isso é como o cérebro humano funciona. Nós somos seres sociais, nós captamos sinais emocionais o tempo todo. E quando alguém está operando a partir da falta, da carência, do desespero, isso é percebido, nem sempre de forma consciente, mas é sentido. E isso afasta. Agora vamos mais fundo, porque existe uma camada ainda mais sutil nisso tudo. E essa camada tem a ver com identidade, tem a ver com quem você acredita que é. A maioria das pessoas quer coisas que não combinam com a identidade que elas construíram. Elas querem abundância,
mas internamente se identificam como alguém que sempre passa dificuldade. Elas querem relacionamentos saudáveis, mas internamente se identificam como alguém que não é digno de amor. Elas querem sucesso, mas internamente se identificam como alguém que sempre fica para trás. E aqui está o problema. O seu subconsciente vai sempre trabalhar para manter a coerência interna. Se a sua identidade diz eu sou alguém que não consegue, o seu subconsciente vai sabotar qualquer movimento que contradiga isso. Não porque ele é mau, mas porque ele foi programado para te manter seguro. E seguro, para o subconsciente, significa previsível, significa dentro do conhecido, mesmo que o conhecido seja ruim, mesmo que o conhecido seja doloroso. Então, quando você começa a ir em direção a algo novo, algo maior, algo diferente, o subconsciente entra em alerta e ele começa a criar obstáculos internos. Ele cria autossabotagem, ele cria procrastinação, ele cria ansiedade, ele cria medo e você conscientemente acha que o problema é externo, acha que é falta de oportunidade, acha que é falta de sorte, acha que é timing errado, mas o verdadeiro problema está dentro. O verdadeiro problema é a incoerência entre o que você quer e quem você acredita que é. E aqui entra a mágica de soltar. Quando você solta, você está, de certa forma, desarmando essa tensão interna. Você está dizendo para o subconsciente, tá tudo bem, eu não preciso provar nada, eu não preciso forçar nada, eu posso relaxar. E quando você relaxa, a resistência diminui. Quando a resistência diminui, o fluxo volta. Quando o fluxo volta, as coisas começam a acontecer. Mas atenção, soltar não significa desistir. Soltar não significa parar de querer. Soltar não significa se tornar passivo ou indiferente. Soltar significa liberar o controle obsessivo sobre como e quando as coisas vão acontecer. Soltar significa confiar. Soltar significa agir sem desespero. Soltar significa querer, sem precisar. E isso, eu sei, parece contraditório, parece impossível. Mas é exatamente essa contradição que você precisa aprender a habitar. Vou te dar um exemplo. Você conhece alguém que é naturalmente magnético. Alguém que atrai pessoas, oportunidades, coisas boas, sem parecer que está se esforçando. E você se pergunta, como essa pessoa consegue? Qual é o segredo? O segredo é simples. Essa pessoa não está operando a partir da falta. Essa pessoa tem uma sensação interna de suficiência. Ela não precisa provar nada. Ela não precisa mendigar atenção. Ela não precisa forçar nada. Ela simplesmente é. E essa qualidade de ser, essa presença, é o que atrai. Agora compara isso com alguém que está sempre tentando impressionar, sempre tentando agradar, sempre tentando mostrar valor, sempre tentando controlar a percepção dos outros. Você sente a diferença, né? Uma pessoa parece leve, a outra parece pesada, uma parece autêntica, a outra parece forçada. E isso não tem a ver com talento, isso não tem a ver com aparência, isso tem a ver com frequência energética, com o estado interno, com a relação que você tem com você mesmo. E aqui está o ponto que muita gente não entende. Você não pode fingir isso. Você não pode tentar parecer desapegado enquanto internamente está desesperado, porque a energia não mente. Você pode controlar as palavras, você pode controlar as ações, mas você não controla a vibração que você emite. E é essa vibração que as pessoas sentem, é essa vibração que o universo responde. Então como é que você muda isso? Como é que você passa de um estado de carência para um estado de suficiência? Como é que você solta de verdade, sem estar só fingindo? A resposta está em trabalhar as camadas mais profundas, está em olhar para dentro, está em reconhecer os medos, está em integrar as partes de você que ainda acreditam que você não é suficiente, está em curar a criança interna que aprendeu que amor é condicional.
que aprendeu que você só é valioso se produzir, que aprendeu que você precisa lutar para merecer. E isso, eu sei, dói. Isso mexe com feridas antigas. Isso traz à tona memórias que você talvez tenha passado anos tentando esquecer, mas é necessário. Porque enquanto essas feridas estiverem ativas no seu subconsciente, você vai continuar operando a partir delas. Você vai continuar atraindo situações que confirmam essas crenças. Você vai continuar repetindo os mesmos padrões. E você vai continuar se perguntando por que nada muda, mesmo quando você tenta tanto. Olha, eu vou te mostrar agora 7 sinais de que você está operando a partir da carência e do apego, ao invés de estar operando a partir da intenção clara e do desapego saudável. E enquanto eu falo, presta atenção, vê se você se reconhece em algum desses pontos. Porque o primeiro passo para a mudança é sempre o reconhecimento. Primeiro sinal, você não consegue relaxar enquanto o resultado não vem. Você fica checando o celular o tempo todo. Você fica ruminando. Você fica criando cenários na cabeça. Você perde o sono. Você perde a paz. Você perde a capacidade de estar presente no momento porque a sua mente está completamente obcecada com aquilo que você quer. Isso não é desejo saudável. Isso é ansiedade. Isso é apego. Segundo sinal, você muda o seu comportamento para tentar agradar ou controlar o resultado. Você deixa de ser autêntico. Você passa a fazer coisas que não são naturais para você só porque você acha que isso vai te aproximar do que você quer. Você vira outra pessoa. Você usa máscaras. Você se adapta demais. E no fundo você sabe que isso não é real. Você sabe que você está traindo a si mesmo. Mas você faz mesmo assim, porque o medo de não conseguir é maior do que o desejo de ser verdadeiro. Terceiro sinal, você sente raiva ou ressentimento quando as coisas não saem como você esperava. Você se frustra fácil, você culpa o universo, as pessoas, as circunstâncias. Você sente que a vida é injusta, você sente que você fez tudo certo e mesmo assim não funcionou. E isso gera amargura, isso gera fechamento, isso gera uma energia de vítima que só atrai mais situações para você se sentir vitimizado. Quarto sinal, você compara a sua jornada com a dos outros o tempo todo. Você olha para as redes sociais e sente inveja. Você vê alguém conquistando aquilo que você quer e ao invés de se inspirar, você se diminui. Você pensa, por que com ela deu certo e comigo não? O que eu tenho de errado? E essa comparação constante é um sintoma claro de que você não está ancorado em você. Você está ancorado na falta. Você está medindo o seu valor pelo que você ainda não tem. Quinto sinal, você abandona o processo no meio do caminho, porque você não vê resultado imediato. Você começa um projeto empolgado, mas na primeira dificuldade você desiste. Você começa uma mudança de hábito, mas quando não vê transformação rápida, você para. E isso acontece porque você está condicionado a buscar gratificação instantânea. Você não aprendeu a confiar no tempo. Você não aprendeu a honrar o processo. Você só quer o resultado. E quando o resultado não vem na velocidade que você espera, você perde a fé. Sexto sinal. Você sente que a sua felicidade depende daquilo acontecer. Você colocou toda a sua paz, toda a sua autoestima, toda a sua sensação de realização numa coisa externa. E enquanto aquilo não vem, você se sente incompleto. Você se sente insuficiente. Você se sente travado. E isso é perigoso, porque você está dando o poder da sua vida para algo fora de você. Você está dizendo, eu só vou ser feliz quando isso acontecer. E enquanto você acredita nisso, você vive numa espera eterna. Você adia a sua vida. Sétimo sinal, você tem medo de soltar, porque você acha que se você soltar, você vai perder. Você acha que soltar é desistir. Você acha que se você parar de se importar, as coisas não vão acontecer. Então você segura, você controla, você força, você aperta. E quanto mais você aperta, mais escapa.
Quanto mais você tenta controlar, mais caótico fica, porque controle gera resistência e resistência bloqueia fluxo. Se você se identificou com um ou mais desses sinais, respira, não se julgue. Isso é humano, isso é comum. A maioria das pessoas vive assim. A diferença é que agora você está vendo. E quando você vê, você pode escolher diferente. Quando você vê, você pode começar a mudar. Agora vamos entender o mecanismo por trás disso tudo. Vamos entender o que acontece energeticamente, psicologicamente e emocionalmente quando você solta. Porque quando você entende o porquê, fica mais fácil confiar no processo. Quando você está apegado a um resultado, o seu sistema nervoso entra em modo de alerta. O seu corpo interpreta aquilo como uma ameaça. Porque, no fundo, o que você está dizendo para o seu organismo é: se isso não acontecer, eu não vou sobreviver. E o corpo não diferencia ameaça emocional de ameaça física. Então, ele ativa os mesmos mecanismos de defesa: cortisol, adrenalina, tensão muscular, vigilância constante. E tudo isso te coloca num estado de luta ou fuga crônico. E quando você está nesse estado, você não consegue pensar com clareza. Você não consegue agir com criatividade. Você não consegue se conectar com as pessoas de forma genuína. Você fica reativo, você fica defensivo, você fica rígido. E a rigidez é o oposto do fluxo. A rigidez é o oposto da adaptação. A rigidez é o oposto da inteligência emocional. Por outro lado, quando você solta, você sinaliza para o sistema nervoso: está tudo bem, não tem ameaça aqui, eu estou seguro. E o corpo relaxa, o cortisol diminui, a adrenalina normaliza, a tensão solta. E você volta para o estado de repouso e de gestão, que é onde a cura acontece. É onde a criatividade acontece. É onde a conexão acontece. É onde a intuição fala. E tem mais. Quando você está relaxado, você acessa partes do cérebro que ficam bloqueadas quando você está em estresse. Você acessa o córtex pré-frontal, que é a parte responsável por planejamento, estratégia, visão de longo prazo. Você acessa a capacidade de ver oportunidades que antes você não via. Você acessa a capacidade de tomar decisões melhores. Você se torna mais inteligente, literalmente, quando você solta. Isso não é mágica. Isso é neurociência. Isso é como o cérebro funciona. E quando você entende isso, você percebe que soltar não é fraqueza, soltar não é desistência, soltar é estratégia, soltar é inteligência emocional, soltar é maturidade espiritual. Agora, do ponto de vista energético, tem outra coisa acontecendo. Quando você está apegado, você está num estado de contração, você está fechado, você está agarrando. E a energia da contração repele. Ela cria densidade, ela cria bloqueio. É como tentar segurar a água com as mãos fechadas. Quanto mais você aperta, mais escapa. Mas quando você solta, você abre, você expande, você cria espaço. E a energia da abertura atrai, ela convida, ela permite. É como abrir as mãos embaixo de uma cachoeira. A água flui naturalmente. Você não precisa forçar. Você só precisa estar disponível. E aqui entra um conceito que muita gente confunde. Desapego não é indiferença. Desapego não é frieza. Desapego não é não se importar com nada. Desapego é se importar profundamente, mas sem depender do resultado para se sentir inteiro. Desapego é amar sem possuir, é querer sem precisar, é agir sem desesperar, é cuidar sem controlar. E isso, eu sei, é um dos exercícios mais difíceis da vida, porque nós fomos condicionados a acreditar que amar é segurar, que cuidar é controlar, que querer é perseguir, mas a verdade é o oposto. O amor verdadeiro liberta, o cuidado verdadeiro confia, o desejo verdadeiro permite.
Pensa numa planta. Se você regar demais, ela morre. Se você mexer na raiz todo dia para ver se está crescendo, você mata. Se você tentar forçar o crescimento, você destrói. Mas se você regar na medida certa, se você der luz, se você der espaço, se você confiar no processo, a planta cresce sozinha. Ela tem a inteligência interna para isso. Você só precisa criar as condições. Você não precisa fazer o trabalho dela. A mesma coisa acontece com a sua vida. Você cria as condições. Você age, você planta, mas você não controla o tempo da colheita, você não controla o formato da flor, você confia. E é nessa confiança que o milagre acontece. Agora eu quero falar de um tema que é delicado, mas essencial. A relação entre soltar e merecimento. Porque tem muita gente que não consegue soltar porque, no fundo, não acredita que merece receber. Tem muita gente que sabota as próprias conquistas porque inconscientemente carrega uma crença de que não é digno. Essa crença vem de muitos lugares. Vem da infância, vem da religião mal interpretada, vem de experiências de rejeição, vem de comparações, vem de críticas. E essa crença se instala tão fundo que vira parte da identidade. E aí, quando algo bom está prestes a acontecer, o subconsciente entra em pânico, porque aquilo não combina com a história que você conta sobre você mesmo. Então, o que acontece? Você sabota, você arruma briga, você procrastina, você adoece, você cria drama, você encontra uma forma de afastar aquilo que você mais quer. Não porque você é burro, não porque você é fraco, mas porque você ainda não se vê como alguém que pode ter aquilo. Você ainda não se deu permissão. E aqui está a verdade dolorosa. Enquanto você não trabalhar o merecimento interno, você pode soltar o quanto quiser, mas na hora que a coisa chegar, você vai rejeitar, você vai sabotar. Você vai encontrar um jeito de voltar para o lugar conhecido, para o lugar seguro, mesmo que esse lugar seja doloroso. Então, soltar é importante. Mas antes de soltar, você precisa se perguntar: eu acredito que mereço isso? Eu me vejo como alguém que pode ter isso? Eu me permito receber? Porque se a resposta for não, então o trabalho não é só energético. O trabalho é de reprogramação interna. O trabalho é de cura. O trabalho é de reconstrução de identidade. E como você faz isso? Você começa a prestar atenção nos pensamentos automáticos, nas narrativas que você repete para si mesmo, nas histórias que você conta sobre quem você é, e você questiona. Você pergunta: isso é verdade? Ou isso é só uma crença que eu absorvi de alguém que também não sabia quem eu era? Você começa a se tratar com a mesma compaixão que você trataria uma criança. Você para de se cobrar tanto. Você para de se punir por cada erro. Você para de usar a autocrítica como motivação. Porque a autocrítica não gera crescimento. A autocrítica gera vergonha. E vergonha gera paralisação. Você começa a celebrar as pequenas vitórias. Você começa a reconhecer o quanto você já caminhou. Você começa a se olhar com gentileza. E aos poucos, você vai reconstruindo a relação com você mesmo. E quando você reconstrói essa relação, o mundo externo começa a refletir isso. As pessoas começam a te tratar diferente. As oportunidades começam a aparecer, porque você mudou a frequência, você mudou a história, você mudou a identidade. Agora vamos falar de algo prático, porque eu sei que até aqui você pode estar pensando: tudo bem, eu entendi o conceito, mas como é que eu aplico isso no dia a dia? Como é que eu solto de verdade, sem estar só fingindo? Primeiro você precisa entender que soltar é um processo, não é um evento único, não é uma decisão que você toma uma vez e pronto. Soltar é uma prática diária, é uma escolha que você faz toda vez que o medo aparece, toda vez que a ansiedade bate, toda vez que o controle tenta tomar conta. E essa prática começa com a respiração. Parece simples, mas é profundo. Quando você perceber que está agarrando, que está tenso, que está tentando controlar, respira fundo, conscientemente.
Leva o ar para o abdômen, solta devagar. E enquanto você solta o ar, você mentaliza: eu solto o controle, eu confio no processo, eu estou seguro. Parece bobagem? Experimenta. Faz isso todos os dias, várias vezes ao dia, e você vai perceber que o corpo começa a aprender. O sistema nervoso começa a entender que relaxar é seguro, que confiar é possível. E aos poucos a ansiedade diminui, a tensão solta, e você começa a viver de um jeito mais leve. Segundo, você precisa parar de checar o resultado o tempo todo. Se você está esperando uma resposta, para de olhar o celular a cada 5 minutos. Se você está esperando um resultado, para de ruminar. Redireciona a atenção. Foca no presente. Foca no que você pode fazer agora. Foca em viver a vida que você já tem, enquanto a outra se desenrola. Porque aqui está o segredo. A vida não está no futuro. A vida está agora. E se você está sempre projetado no que ainda não aconteceu, você perde o que está acontecendo. Você perde as oportunidades que estão bem na sua frente. Você perde a capacidade de sentir alegria, gratidão, presença. E aí, mesmo quando a coisa que você queria acontece, você não consegue aproveitar, porque você já está ansioso pela próxima. Terceiro, você pratica desapego através da diversificação emocional. O que isso significa? Significa que você não coloca todos os ovos na mesma cesta emocional. Você não faz de uma pessoa, de um trabalho, de um objetivo, a única fonte da sua felicidade. Você cultiva múltiplas fontes de significado. Você tem hobbies, você tem amigos, você tem projetos, você tem uma relação com você mesmo. E quando você faz isso, automaticamente você diminui a carga emocional sobre qualquer coisa específica. Você para de depender, você para de precisar. E isso te dá liberdade, isso te dá leveza, isso te dá poder. Quarto, você começa a praticar a rendição ativa. E o que é isso? É você fazer a sua parte com dedicação, com presença, com intenção, mas sem apego ao resultado. É você plantar a semente, regar, cuidar, mas confiar que o tempo de colheita não depende só de você. É você agir, mas sem desespero. É você tentar, mas sem forçar. E isso exige discernimento, exige maturidade, porque você precisa saber diferenciar quando é hora de insistir e quando é hora de soltar. E não tem fórmula pronta para isso. Você aprende com a prática. Você aprende ouvindo a intuição. Você aprende prestando atenção nos sinais. Quinto, você cultiva gratidão pelo que já existe. Porque gratidão é a frequência da abundância. Quando você está grato, você está reconhecendo que já tem. E quando você reconhece que já tem, você para de operar a partir da falta. E quando você para de operar a partir da falta, você abre espaço para receber mais. Então, todos os dias, antes de dormir, lista 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas pequenas, pode ser o café da manhã, pode ser a conversa com um amigo, pode ser o sol na janela, não importa. O que importa é que você está treinando o cérebro para focar no que existe, ao invés de focar só no que falta. E sexto, você para de resistir ao que é. Você para de lutar contra a realidade. Porque a resistência é o que gera sofrimento. Não é a situação em si. É a resistência à situação. É você achar que as coisas deveriam ser diferentes do que são. É você brigar com o que está acontecendo ao invés de aceitar e decidir o próximo passo a partir daí. Aceitar não é concordar. Aceitar não é gostar. Aceitar não é se conformar. Aceitar é reconhecer o que é, sem julgamento, sem drama, sem vitimização. E a partir desse reconhecimento, você age, você muda o que pode ser mudado, você solta o que não pode e você segue. Agora eu quero te contar uma coisa. Existe uma fase no processo de soltar que é incômoda. É a fase do vazio. É aquela fase em que você já soltou o velho, mas o novo ainda não chegou.
é aquela fase em que você não está mais na situação ruim, mas também não está na situação boa. Você está no meio, no limbo, na transição. E essa fase é desconfortável, porque o ser humano não gosta de incerteza, o ser humano gosta de controle, o ser humano gosta de saber o que vem a seguir. Mas a transformação real acontece justamente nessa zona de incerteza. É aí que você se reconstrói, é aí que você descobre quem você é sem as muletas externas, é aí que você aprende a confiar. E muita gente desiste nessa fase, muita gente volta para o velho, porque o velho, mesmo sendo ruim, é conhecido, e o conhecido parece mais seguro do que o incerto. Mas se você conseguir atravessar essa fase, se você conseguir ficar no desconforto sem sair correndo, você sai do outro lado transformado. Você sai mais forte, você sai mais inteiro, você sai mais você. Então, se você está nessa fase agora, se você está sentindo vazio, se você está sentindo que nada faz sentido, se você está sentindo que você perdeu as referências, respira. Isso é normal, isso faz parte. Você não está perdido, você está em transição. E transição é sagrada, transição é necessária, transição é onde a mágica acontece. Agora vamos falar de relacionamentos, porque é aí que o desapego fica mais complicado. É fácil falar de soltar quando o assunto é dinheiro, trabalho, objetivos. Mas quando o assunto é gente, quando o assunto é amor, quando o assunto é afeto, soltar parece impossível, soltar parece frieza, soltar parece abandono, mas não é. Soltar em relacionamentos é a coisa mais amorosa que você pode fazer. Porque quando você solta, você está dizendo: eu te amo, mas eu não te possuo. Eu quero você, mas eu não preciso de você para me sentir completo. Eu escolho você, mas eu não dependo de você para existir. E isso é libertador para o outro e para você. Porque quando você deixa de depender emocionalmente de alguém, você deixa de cobrar, você deixa de manipular, você deixa de criar expectativas impossíveis. E o relacionamento fica mais leve, fica mais verdadeiro, fica mais saudável. Mas para isso, você precisa ter uma relação sólida com você mesmo. Você precisa ser capaz de se dar aquilo que você está buscando no outro. Você precisa ser capaz de se sentir inteiro, sozinho. E muita gente não consegue. Muita gente entra em relacionamentos para preencher vazios, para curar feridas, para se sentir amado. E aí o relacionamento vira dependência, vira apego, vira prisão. E quando vira prisão, ninguém cresce, ninguém evolui. Todo mundo sofre, porque amor verdadeiro não prende. Amor verdadeiro liberta. Amor verdadeiro dá espaço. Amor verdadeiro confia. Então, se você está num relacionamento e você sente que está agarrando demais, que está controlando demais, que está sofrendo demais, para, respira e pergunta para si mesmo: o que eu estou tentando segurar aqui? É a pessoa ou é a sensação de segurança que eu acho que essa pessoa me dá? É o amor ou é o medo de ficar sozinho? E quando você responde essas perguntas com honestidade, você começa a perceber onde está o apego. E você começa a trabalhar isso, não para terminar o relacionamento, mas para transformar o relacionamento, para sair da dependência e entrar na escolha consciente. E tem mais. Soltar em relacionamentos também significa soltar expectativas. Soltar a ideia de que o outro tem que ser de um jeito específico para você ser feliz. Soltar a necessidade de mudar o outro. Soltar a fantasia de que o outro vai te completar. E começar a ver o outro como ele realmente é. E decidir se você quer estar ali com essa pessoa real ou se você estava apaixonado por uma projeção. E isso eu sei, dói. Porque às vezes a projeção é muito mais confortável do que a realidade. Mas relacionamento saudável é construído na realidade, não na fantasia. Agora vamos falar de propósito, de missão, de trabalho. Porque tem muita gente
que está travada profissionalmente porque está apegada a uma ideia específica de sucesso, está apegada a um caminho específico, está apegada a uma timeline específica. E quando as coisas não acontecem daquele jeito, a pessoa desiste, a pessoa acha que falhou, a pessoa acha que não é para ela. Mas talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja a rigidez do plano. Talvez você esteja tão focado em chegar num lugar específico que você não está vendo as oportunidades que estão aparecendo no caminho. Talvez você esteja tão preso à ideia de como as coisas deveriam ser que você não está permitindo que elas sejam do jeito que podem ser. E aqui entra a importância de soltar o controle sobre o como. Você pode ter clareza do que você quer. Você pode ter clareza do porquê você quer. Mas você precisa soltar o como, porque o universo é mais criativo do que você. A vida é mais inteligente do que o seu planejamento. E muitas vezes o caminho que te leva onde você quer ir é completamente diferente do que você imaginou. Então, você age, você se prepara, você se dedica, mas você fica aberto. Você fica flexível, você fica atento aos sinais e você confia que se aquela porta fechou é porque tem outra se abrindo. Se aquele caminho não deu certo, é porque tem outro melhor. E isso não é pensamento positivo vazio. Isso não é negar a dor. Isso não é fingir que está tudo bem quando não está. Isso é maturidade espiritual. Isso é confiar no processo. Isso é entender que você não controla tudo e que tudo bem não controlar. Agora eu quero te falar sobre a relação entre soltar e fé, porque no fundo soltar é um ato de fé. É você dizer, eu não sei como isso vai se resolver, mas eu confio que vai. Eu não vejo o caminho, mas eu confio que ele existe. Eu não tenho garantias, mas eu escolho acreditar. E fé não é certeza. Fé não é saber. Fé é confiar, mesmo sem saber. Fé é continuar, mesmo sem ver. Fé é acreditar, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. E isso é difícil. Isso é assustador, porque nós queremos garantias. Nós queremos provas. Nós queremos saber que vai dar certo antes de soltar. Mas não funciona assim. Você não recebe a prova antes, você recebe a prova depois, você solta, você confia, você age a partir dessa confiança e aí as coisas começam a se mover. As portas começam a se abrir, as respostas começam a aparecer. Mas você precisa dar o primeiro passo na incerteza. E aqui está a coisa. Fé não é passividade. Fé não é cruzar os braços e esperar que o universo faça tudo por você. Fé é você fazer a sua parte com tudo o que você tem e confiar que o resto vai se encaixar. É você plantar, regar, cuidar e confiar que a colheita vai vir no tempo certo. Então, se você está esperando ter certeza antes de agir, você vai esperar para sempre. Porque certeza não vem antes da ação. Certeza vem durante, vem depois, vem quando você já está no caminho. Agora, eu quero falar de algo que poucas pessoas têm coragem de admitir. Às vezes, soltar dói. Às vezes, soltar parece uma derrota. Às vezes, soltar parece que você está desistindo de algo importante. E é verdade, soltar pode ser doloroso, porque você está deixando ir algo que você queria, algo que você investiu energia, algo que você imaginou que faria parte da sua vida. Mas aqui está a diferença. Soltar não é desistir. Soltar é reconhecer que aquilo não é mais ou nunca foi para você. Soltar é respeitar o fluxo. Soltar é honrar a verdade, mesmo quando a verdade dói. E sim, isso dói, mas é uma dor limpa, é uma dor que cura, é uma dor que libera espaço para algo novo. Segurar, por outro lado, é uma dor contínua, é uma dor que não resolve, é uma dor que te mantém preso, é uma dor que te impede de viver. Então, você escolhe a dor que liberta ou a dor que prende.
você escolhe a dor da transformação ou a dor da estagnação. E eu sei que não é fácil. Eu sei que você pode estar lendo isso e pensando, mas eu já tentei soltar, eu já tentei seguir em frente e não funcionou. E eu te entendo, mas talvez você não tenha soltado de verdade. Talvez você tenha soltado com a cabeça, mas não com o coração. Talvez você tenha dito que soltou, mas internamente você ainda estava agarrando, porque soltar de verdade é sentir, é chorar, se precisar, é raiva, se vier, é processar, é honrar o luto, é reconhecer que algo acabou e depois é escolher recomeçar, é escolher confiar de novo, é escolher se abrir de novo, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem garantias. E quando você faz isso, quando você solta de verdade, algo muda internamente, energeticamente. E esse algo se reflete na sua vida externa. As pessoas mudam, as situações mudam, as oportunidades mudam. Porque você mudou, porque você liberou espaço, porque você voltou a fluir. Olha, nós estamos chegando perto do fim, mas antes de fechar, eu quero te deixar com uma reflexão. Pensa na tua vida agora. Pensa nas áreas onde você está travado. Nas áreas onde você está se esforçando demais e não está vendo resultado. Nas áreas onde você está sofrendo mais do que vivendo. E agora pergunta para si mesmo, o que eu estou segurando aqui? O que eu tenho medo de soltar? Qual é a crença que eu preciso liberar? Qual é o controle que eu preciso largar? Qual é a expectativa que eu preciso soltar? E depois pergunta, o que se torna possível quando eu solto? Que versão de mim aparece quando eu paro de forçar? Que vida se abre quando eu confio? Porque a verdade é essa, você não precisa de mais esforço, você precisa de mais alinhamento, você não precisa de mais controle, você precisa de mais confiança, você não precisa de mais luta, você precisa de mais rendição. Rendição inteligente, rendição consciente, rendição que não é desistência, mas sabedoria. E quando você encontra esse equilíbrio, quando você aprende a agir sem desespero, a querer sem precisar, a amar sem possuir, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, o mundo ao seu redor se reorganiza para refletir essa mudança. Então, solta o que não é teu, solta o que não serve mais, solta o que te prende, solta o que te diminui, solta o que te faz fingir. E confia que o que é para ser, vai ser. Confia que você está exatamente onde precisa estar. Confia que o caminho está se abrindo, mesmo que você ainda não veja. E lembra, você é muito maior do que qualquer coisa que você está tentando segurar. Você é muito mais forte do que qualquer medo que está te impedindo de soltar. Você é muito mais capaz do que você acredita. E quando você solta, você descobre isso. Você descobre que você sempre foi suficiente. Você descobre que você sempre teve tudo o que precisava. Você descobre que a vida sempre esteve do seu lado. Então respira, solta e permite. Permite que a vida te surpreenda. Permite que o universo te mostre caminhos que você nunca imaginou. Permite que a tua alma te guie para onde você realmente precisa ir. E confia. Confia que está tudo se encaminhando. Confia que você está sendo cuidado. Confia que tudo está se desenrolando no tempo certo. Se você chegou até aqui, obrigado, de verdade. Isso significa que esse conteúdo fez algum sentido para você. E se fez sentido, talvez valha a pena continuar essa jornada juntos. Se você quiser mais reflexões desse tipo, se você quiser continuar explorando esses temas, você pode se inscrever no canal. Não por obrigação, mas se você sentir que isso te ajuda, se você sentir que faz parte do teu processo, e se você quiser, deixa um comentário, conta para mim qual é a área da tua vida onde você mais precisa praticar o soltar, qual é o apego que está te prendendo. Porque quando você escreve, você processa. E quando você compartilha, você se compromete com a transformação.
E se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque pode ser que essa mensagem seja exatamente o que alguém perto de você está precisando agora. E talvez você seja o canal para essa mensagem chegar até essa pessoa. Então é isso. Eu te desejo leveza, eu te desejo coragem para soltar, eu te desejo confiança no processo e eu te desejo a descoberta da tua própria força. Até o próximo vídeo.